Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Bem, com muito prazer, mais uma vez recebendo no meu canal o senador Alessandro Vieira, Cidadania Sergipe. O senador todos conhecem, tem uma participação muito ativa no Senado e alguns o conheceram mais recentemente, durante quase um semestre dos trabalhos da CPI da pandemia, que foi, na minha leitura, a mais importante CPI da história do século XXI do Senado. Senador, muito obrigado por o senhor ter me atendido no meu convite, senador. E a primeira pergunta eu já encaixo já de antemão o seguinte: no caso do Cidadania, senador, o senhor, apesar da decisão já tomada, mas acho que vai até maio, não sei a confirmação, se eu estiver errado, o senhor me corrige. O senhor é a favor, in totum, da federação ou preferia ou prefere que o partido vá sozinho para as eleições de 2 de outubro desse ano? Obrigado por ter atendido o meu convite. É um prazer estar aqui conversando novamente, professor. Veja, a federação é um instrumento muito novo. O meu voto foi pela abstenção, o meu posicionamento contrário à federação, não por nenhum tipo de veto ao PSDB, ao João Dória, ou a quem quer que seja. Eu entendo que faltam regras mais claras para preservar a construção política na base, nos municípios, porque a federação, muita gente está confundindo com a coligação, mas a federação é um vínculo verticalizado por 4 anos. Então, os impactos são muito grandes e não foram devidamente medidos. O partido, pelo mínimo de votos, decidiu pela federação e, a partir daí, eu me engajo para construir essas regras, para tentar viabilizar para que aconteça. Eu acho que todos nós devemos, da melhor forma possível, participar dessa construção de uma terceira via, de partidos melhores, mais democráticos, e é o momento que eu estou vivendo. Não tenho restrição, mas, particularmente, acho que muito melhor seria tocar as campanhas e, mais adiante, você ter a possibilidade de coligações. Eu pergunto ao senador, eu li a nota do Cidadania, mas só para quem nos acompanha, o senador continua como pré-candidato à presidência da República, e no caso afirmativo, por quê? Nós temos uma decisão da executiva do partido, por unanimidade, do Diretório Nacional, também por unanimidade, defendendo a candidatura. Então, eu não posso simplesmente abandonar essa situação. Eu tenho atuado, e desde o início eu falo sobre isso, na busca de garantir nomes competitivos e diferentes de Lula e Bolsonaro. Isso começa a se afunilar. Eu acho que o processo completo só vai acontecer daqui a alguns meses, talvez pelo menos 6 semanas, mas mais provavelmente alguns meses, e a gente tem que participar desse processo para garantir que assuntos importantes permaneçam em pauta: educação, redução de desigualdade, formas de atuar no Congresso sem mensalão e sem orçamento secreto. E esses assuntos são importantes e eu consigo trazer isso à baila. Mas no momento que for necessário, ou que for oportuno, a retirada de nome, não vejo problema, não tenho nenhum tipo de vaidade pessoal de participar desse processo. Eu tenho, sim, uma obrigação como cidadão de garantir o melhor processo possível. Senador, mesmo nós estamos ainda muito longe das eleições, né, a 2 de outubro, mas as pesquisas, inclusive uma divulgada hoje, as pesquisas mais ou menos apresentam um quadro, mesmo com divergências metodológicas, etc., mas um quadro muito parecido, ou seja, Lula na frente, algumas vezes bem na frente, em segundo Bolsonaro, o terceiro lugar, algumas vezes Ciro ou Sérgio Moro, e aí as outras alternativas sempre com 3%, 2%, 1%, e algumas delas, como do Partido Novo, sem nenhuma indicação por parte dos consultados na pesquisa. Isso se reafirma. Eu pergunto ao senhor, esse quadro pode transformar o primeiro turno no segundo turno, ou seja, com a consolidação de 2 candidaturas que apaguem outras alternativas, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta via, não importa? Parece que não há um encantamento por parte, ao menos dos pesquisados, claro que a eleição está longe. Como é que o senhor vê essa espécie de petrificação do processo eleitoral desde agora?
É uma possibilidade, inclusive, bastante razoável, em especial porque nós temos uma situação de desgaste, de exaustão da população. O governo Bolsonaro é um governo exaustivo. Você tem problemas todos os dias e você não tem nenhuma solução, nenhum esboço de solução. Isso gera uma ansiedade. E essa ansiedade acaba vetando ou barrando o crescimento de novos nomes. Isso pode ser alterado. Quando você vai para a pesquisa, inclusive a pesquisa IPESP divulgada hoje, você percebe que existem vários nomes com grande potencial de crescimento. E alguns outros que mostram sinais muito evidentes também de estagnação, porque não tem mais margem para crescer. Já são muito conhecidos, mas se tornaram muito rejeitados. O desafio é não cair na armadilha de 2018. Em 2018, os grandes partidos fizeram um movimento muito óbvio e que é cotidiano na vida deles. Preservar seus caciques, os mesmos nomes de sempre, os mesmos métodos de sempre. E o resultado foi entregar a eleição para Jair Bolsonaro. Agora, se nada mudar, a gente vai repetir essa mesma receita. A gente vai defender os mesmos nomes, com rejeição, as mesmas formas, aquele acordão tentando construir um volume de recurso de tempo de TV, mas sem ouvir o cidadão, sem ouvir o eleitor. E não tem como mudar o resultado repetindo a mesma fórmula. É justamente isso, senadora. Quem acompanha o noticiário, aqui no canal nós comentamos diariamente o noticiário político, especialmente político brasileiro, a gente vê alternância, olha um, hora outro. Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou das prévias do PSDB, acabou sendo derrotado, mas a todo dia sai nos jornais a notícia, ele deve ir para o PSD, vai ser anunciado esse nome depois do Carnaval, aí fala-se de outro, e aí assim por diante. Os nomes são apresentados, são feitas composições, ao menos no noticiário jornalístico. Agora, o que causa estranheza é que não há uma discussão ideológica. O que chama mais atenção é que as alianças se dão ou por região, ou cria essa ideia que precisa ter candidatos de dois estados que têm um grande número de eleitores. Isso são construções, porque o PT vai construir uma chapa com dois candidatos do mesmo estado, presume-se, ao menos até agora. Mas se inventa, então, mil interpretações, mas a discussão programática do porquê das alianças, mesmo quando, evidentemente, não quero um livro, mas com algumas ideias centrais, elas quase que são nulas ou escassas no noticiário. Como é que o senador vê essa possibilidade de construção, por exemplo, eventualmente, de uma terceira via sólida, mas com base no quê? O que une um possível candidato à terceira via, olhando o Brasil e o papel do Brasil no mundo? A nossa sociedade, na comunicação e na política, se tornou muito mais horizontal do que era. Então, as pessoas precisam e reclamam querendo ser ouvidas, querem entender a situação, mesmo com recursos, às vezes, limitados, mas querem entender o que está acontecendo, para poder se engajar na construção e militar, caminhar, pedir voto. A maior parte dos caciques partidários, infelizmente, não ouve a população. Eles continuam achando que do seu gabinete em Brasília você pode traçar uma estratégia mágica, mirabolante, e isso vai entrar na cabeça das pessoas como se fosse goela abaixo. Não funciona mais. E já há bastante tempo. Basta analisar como foi a última campanha. Foi uma campanha de um candidato que tinha quase nada de tempo de TV, nenhum apoio formal, conseguiu uma grande onda popular de votos. A gente tem rejeições, eu tenho restrições severas ao governo Bolsonaro, elas são públicas, mas é um presidente extremamente popular e que foi eleito legitimamente numa grande onda. Aquele sentimento, professor, continua absolutamente presente. As pessoas estão cansadas da velha política, as pessoas têm um desgosto muito grande com seus representantes, e esse desgosto é plenamente justificado, é um desrespeito constante aos interesses verdadeiros do povo, coisas como fundo eleitoral, acordões, orçamento secreto, acontecendo todos os dias, as pessoas desempregadas, passando fome, sem expectativa nenhuma de um futuro mais promissor. Isso vai se refletindo em revolta. Se você não escuta esse sentimento, se você se recusa a dialogar com a sociedade e tenta empurrar um nome qualquer que o seu marqueteiro achou que vai ser uma boa ideia, porque funcionaria bem numa propaganda de margarina ou coisa parecida, a tendência é não funcionar novamente. Porque Bolsonaro e Lula, com seus problemas todos gravíssimos, são figuras que escutam muito claramente a população, muito próximas. Existe ali uma dialética, uma troca emocional, inclusive, que sustenta as candidaturas deles e que hoje não sustenta nenhuma das candidaturas da terceira via. Dá para construir isso? Dá. Mas eu não acredito em construção artificial. Eu acho que não tem tempo para fazer
uma construção de marketing puro e de estratégia política. Tem que ouvir o cidadão, entender qual é o perfil buscado e tentar entregar para ele nomes que encaixem nesse perfil. Então, se o Brasil quer uma pessoa conservadora, tem vários conservadores de verdade no Brasil, honestos e competentes, que podem entregar um serviço. Se quer um progressista, da mesma forma, você tem um monte de gente honesta e competente que pode entregar o serviço. Se eu não apresento, é Lula e Bolsonaro, aquilo que figura no imaginário popular. Uma questão, senador, para sua apreciação e principalmente para quem acompanha diuturnamente a vida política de Brasília e tal. Deixando de lado o ex-presidente Lula, o PT ficou 13 anos no poder e Lula ficou 8, a caso do presidente Bolsonaro, né, que esse é candidato à reeleição, então ele acaba tendo eleitoralmente um perfil diferente. Como é que o senhor poderia explicar ou compreender que ainda há uma parcela considerável do eleitorado, em torno de 20%, alguns falam 25%, que votariam em Bolsonaro depois da tragédia da pandemia, por exemplo, né? Entre outros fatores, mas vamos pegar esse que é o mais devastador, tal, e tudo que foi revelado pela CPI, o senhor foi um dos mais brilhantes participantes. Depois de tudo aquilo, daquela tragédia, como explicar Bolsonaro? Eu aproveito, colocaria a seguinte questão, eu tento entendê-lo, mas não consigo, por isso que eu estou perguntando ali, porque ele não é um bom orador, poderia seduzir pela oratória, não, é um homem de 500 palavras, citando. Ele não tem uma linguagem gestual como os caudilhos latino-americanos, também não tem. Ele não escreveu um livro, alguma coisa bombástica que pudesse sustentar de falar, olha, ele é incrível. Ele não tem grandes ideias, quer dizer, não há nada que poderia, dentro do classicamente estabeleceria uma relação de empatia do eleitorado com ele. Eu não sei, essas são as minhas observações, assim, muito primárias até. Eu pergunto ao senador, como explicar que cerca de um quarto do eleitorado continua com o Bolsonaro depois de tantas tragédias que nós vimos em mais de 3 anos de presidência? Primeiro, você tem uma vinculação emocional, né? A pessoa entregou seu voto em 2018 e tem, de certa forma, uma percepção de parceria, de sociedade com o seu eleito. Isso persiste. Mas eu tenho muita clareza, professor, de que o grande problema na nossa situação é a ausência de adversários qualificados. Qualificados na seara que eu descrevi, capazes de comunicar com este mesmo público que em 2018 escolheu Jair Bolsonaro. Porque o público que escolheu o Fernando Haddad, naturalmente escolherá Luiz Inácio Lula da Silva, não há por que mudar. Isso deve se repetir, deve ter até um acréscimo de votos por conta do perfil muito mais midiático e a história de vida do ex-presidente Lula. Mas tem uma massa imensa de eleitores brasileiros que ou se abstiveram ou votaram no Bolsonaro. É preciso conversar com essas pessoas, ouvir essas pessoas. E do leque de candidatos apresentados, poucos conseguem furar essa bolha, poucos conseguem conversar com esse público, respeitar suas demandas, respeitar aqueles desejos e tentar representar isso de uma forma séria, honesta, transparente. Sem aparecer um nome que possa receber essa esperança, ela tende a retornar para Bolsonaro, meio que por gravidade. A gente viu que Bolsonaro caiu bastante, e ele começa a ter uma certa retomada, estabilidade primeiro, depois retomada de votos, de intenção de votos, e isso é reflexo da fraqueza dos adversários, e eu estou incluído nesse grupo. A fraqueza dos adversários permite que as pessoas cheguem à conclusão de que não tem jeito e o único anti-Lula será Bolsonaro. Bolsonaro não é nem nunca foi anti-Lula. Bolsonaro é um espelho do Lula. Na ignorância, na ligação com o Centrão, a corrupção endêmica, a proteção aos filhos envolvidos em negócios ilícitos. Eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos, mas conseguem comunicar diferenças. Essas diferenças ressoam na alma do brasileiro e você tem essa percepção de votos. Eu acho que tem espaço para reverter isso, mas não com a atual postura dos líderes partidários, que continuam encastelados nos milhões, quase bilhões de fundo partidário e fundo eleitoral e fazendo escolhas absolutamente questionáveis sob o ponto de vista da democracia. A seguir esse mesmo roteiro que temos hoje, a tendência é de uma permanência de Bolsonaro ou um retorno do Lula. As duas situações, para mim, são retrocessos sociais democráticos gravíssimos.
No caso da janela partidária, agora em março, até então, por volta da primeira semana de abril, senador, o senhor considera que aí, depois do troca-troca partidário, de muitos que se licenciaram, ou tiveram de renunciar, melhor dizendo, aos seus cargos para serem candidatos, pode aparecer novos candidatos, é o que se fala, eu citei anteriormente, Eduardo Leite, que para ser novo também teria que apresentar as propostas, não é só ser novo, não é uma questão etária e de aparecer no último momento, mas vamos aguardar, presumo que ele deva aparecer, apresentar um pré-programa, algumas ideias, mas o senhor acredita? Porque eu vi que já no ano passado se falava, não, quando começar 2022, esse cenário vai estar mais claro. Passamos de janeiro, terminando fevereiro, aí chega março, a eleição continua no dia 2 de outubro, não foi alterada, portanto, o tempo vai diminuindo, até para que o eleitorado brasileiro, e são milhões, não sei se agora são 145 milhões, alguma coisa assim, de eleitores, possam tomar conhecimento de quem são os candidatos, especialmente à presidência da República. Eu pergunto, será que então, a partir de abril, na leitura do senhor, o quadro já vai estar mais claro? E, salvo engano, o senhor me corrija, no final de maio, acho que é 31 de maio, que o STF decidiu, é tudo em cima da hora também, porque a legislação no Brasil é uma bagunça, que é até o momento que pode fechar a federação, porque pode ter alguns movimentos aí. Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, do mês de abril, que vamos ver se as flores de abril, tem uma música do Toquinho do Vinícius, e essa questão de definir essa questão da federação. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que as federações terão um impacto menor do que se imagina hoje, mas a janela, sim. A janela tem um impacto muito grande, e a partir do momento que você fixou valores tão astronômicos para fundo partidário e fundo eleitoral, essa mudança, essa rodada de nomes pelos partidos vai fazer toda a diferença. Hoje, qualquer partido, um partido de pequeno porte, como é hoje o Cidadania, vai ter mais de 100 milhões de reais para fazer campanha. É uma coisa absurda em termos de valores, mas isso impacta diretamente. Quando você fechar isso, a gente fecha lá dia 2 de abril, aí você tem clareza de quem está de cada lado, já se sabe muito bem quais são os partidos que têm intenção de participar efetivamente da corrida eleitoral presidencial e aqueles que vão focar apenas na eleição ou reeleição de bancadas parlamentares para ter mais acesso a fundo partidário eleitoral. Acho que o mês, como eu disse, algumas semanas, imagino que meados do mês de abril, você vai ter toda a clareza de quem está e quem não está na corrida e como é que isso pode acontecer. Eu torço para que a gente tenha lá bons nomes dessa chamada terceira via que possam receber a esperança dos brasileiros, porque a rejeição ela já está distribuída entre Lula e Bolsonaro. Uma última questão, senador. Bolsonaro e a Ucrânia. Bolsonaro fez uma visita patética à Rússia, né? Todo o Brasil acompanhou, o mundo ficou estarrecido. Ele é uma pessoa de semi-letrado, tem problemas cognitivos graves e nem sabe direito o mapa da região, quanto mais entender as complexas questões geopolíticas seculares da região. Como é que o senador analisa agora essa posição do Bolsonaro, a visita à Rússia tão recente e a posição agora frente à invasão da Ucrânia e o governo ucraniano sendo obrigado a se render porque há uma desproporção absoluta de forças? As pessoas esperam que Bolsonaro, em algum momento, se comporte como um presidente da República, como um estadista. Isso não vai acontecer, ele não é nenhuma das duas coisas. Ele é um cidadão que chegou à cadeira legitimamente pelo voto dos brasileiros, mas que não tem a menor condição intelectual, moral para ocupar o cargo. Para nossa felicidade, pelo menos parcial, hoje Jair Bolsonaro é absolutamente irrelevante no mundo. As pessoas têm por ele um desrespeito completo, um desprestígio completo. Então, ele visitar ou ele não visitar não muda em nada a percepção que o mundo tem do Brasil, porque ela já é muito ruim. É o país da volta do desmatamento acelerado, é o país que não respeita liberdades, é o país que não respeita medidas básicas sanitárias de combate à pandemia, então isso não muda nada. A novidade é que cada vez mais dentro do Brasil também não faz muita diferença o que o Bolsonaro faz e fala, porque a credibilidade é cada vez menor. Ela é restrita a um personagem de internet. É uma figura que você acompanha, como acompanha alguns youtubers, alguns influencers, figuras que gostam ou que exercitam diariamente piadas, grosserias, atos grotescos na rede social para manter seguidores e ganhar dinheiro. No caso de Bolsonaro, ganhar eleitores ou manter eleitores. Mas isso não muda nada para o Brasil. O Brasil já chegou nesse aspecto, acho que no fundo do poço.
e só a eleição vai mudar esse cenário. Legal. Senador, muito obrigado mais uma vez por conceder entrevista ao meu canal e desejo boa sorte ao senador na pré-candidatura e na sua atuação política, eu acho que é muito importante para o Brasil. Obrigado, senador. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Valeu, obrigado.